Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula aqui dos sextos anos de Ciências com a professora Luciana. O tema da nossa aula é Movimentos da Terra e ela se encontra na unidade temática número 5 da apostila. Vamos lá, né? Nós vamos nos adaptando a essas novas mudanças para a gente disponibilizar o melhor para vocês, estudantes, que é o nosso conhecimento. Só que agora sob uma nova forma, a forma virtual. Então, iniciemos então a nossa primeira aula virtual. Movimentos da Terra. A Terra, ela se localiza no Sistema Solar como o terceiro planeta aqui do Sistema Solar, ficando então aqui atrás de Mercúrio, que é o primeiro planeta, e Vênus, o segundo. Então ela se encontra numa posição privilegiada aos demais planetas, ou seja, nem tão perto quanto os dois primeiros planetas e nem tão longe e tão frio quanto os demais planetas. Ou seja, ela tem uma temperatura adequada, estando aí, né, considerado aí, então o terceiro planeta do Sistema Solar, nem muito quente, nem tão frio. Além disso, a Terra, nós encontramos aqui no nosso planeta a água nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, permitindo então o ciclo da água, a mudança das fases para os seres vivos em geral. A Terra é o único também planeta do Sistema Solar que possui seres vivos, tá? Do Sistema Solar e do Universo, né? Detectados atualmente. Então, nós só temos seres vivos aqui no nosso planeta, devido a essa condição que a Terra, que o planeta Terra, se encontra localizado. Eu posso falar que, então, é um local habitável, uma zona habitável. O formato da Terra. Então, havia-se uma discussão muito grande, qual era o formato da Terra. Ah, não, a Terra é plana, no formato de um disco, ali parecendo uma mesa, ou então esférica, por exemplo, num formato mais circular, mais arredondado. Então, os filósofos e cientistas discutiam qual seria o formato. Obviamente, com menos tecnologia, era possível se acreditar em qualquer formato que eles falavam, que os cientistas falavam, era mais fácil de estar acreditando. Tá? Mesmo com pouca tecnologia, Eratóstenes, um cientista, com o uso de um gnome, que eu vou estar mostrando para vocês, ele já conseguiu provar lá atrás que a Terra não era plana, tá? Com uma de suas teorias. Esse aí é este cientista que nós vamos falar dele agora. Então vamos lá. Eratóstenes era um cientista, um geógrafo, um astrônomo grego. Ele trabalhava numa biblioteca lá na cidade de Alexandria, no Egito, tá? E o que ele fez? Ele encontrou, lá perto na biblioteca, ele encontrou uma vareta. E essa vareta, uma varinha, ele colocou ela fixada lá verticalmente no solo. E ele pensou, eu vou observar a sombra que é feita dessa varinha, que eu chamo de gnon aqui, em diferentes horários, tá? Então, o que ele visualizou? Ele visualizou que esse ângulo dessas sombras eram diferentes em determinadas horas do dia. Ele ainda comparou com outra cidade lá do Egito que o ângulo era diferente. Ou seja, se a Terra fosse plana, a sombra que ia fazer no gnom, nessa varinha, deveria ser igual nas duas cidades no mesmo horário. Porém, não foi isso que ele detectou. O que ele detectou foi que nessas duas cidades, tanto em Siena quanto em Alexandria, o ângulo dessas sombras eram diferentes, que ele comparou aqui ao meio-dia. Aqui não tinha sombra e aqui nós tínhamos um ângulo formado que era diferente da cidade de Siena. Tá? Então, ele conseguiu ver, por exemplo, se a Terra fosse plana, era o mesmo ângulo que iria ser formado, que não foi o obtido por ele, mas que por a Terra ser no formato esférico, tá? A Terra, então, possivelmente não era plana. Mas, então, vamos lá, vamos aprofundar mais para a gente poder ver que a Terra não é possível dela ser plana. Vamos começar primeiro com o eclipse. Se nós observarmos, então, o eclipse, nós vamos ver que em determinados momentos, que um eclipse é o alinhamento entre Terra, Sol e Lua, ou seja, a Lua ela vai encobrir o formato, quando ela estiver no mesmo alinhamento, ela vai estar encobrindo aí, então, circularmente, então, a Terra. Então, nós temos aí que dois corpos, tanto a Lua quanto a Terra, são considerados, então, esféricos. Se ela fosse plana, não ia apresentar, ela não ia conseguir cobrir, então, a Terra.
O segundo ponto para a gente provar que a Terra é esférica é o posicionamento de diferentes estrelas. Por exemplo, se eu olho para o céu numa determinada localidade, numa região, em outra região, se a Terra fosse plana, eu ia conseguir visualizar as mesmas estrelas, do mesmo jeito. Então, mais uma forma, a Terra não é plana porque num ponto eu vejo uma determinada constelação, em outro ponto que eu tiver do planeta Terra, eu vou ver outras constelações do céu. Obviamente que eu estou em pontos distintos. Uma terceira forma de provar que a Terra não é plana é se eu observar, então, por exemplo, um navio. Se eu observar um barco, um navio, ele vai se afastando, enquanto ele vai se afastando de nós, ele vai diminuindo de tamanho, até aí tudo bem. Mas se a Terra fosse plana, ele não ia sumir, como é feito, então, como é visualizado, quanto mais ele se afasta, a gente ia ver ele por completo, ele só ia diminuindo, que não é o caso, né? Ele vai se afastando, diminuindo até sumir. O próximo ponto são os fusos horários em diferentes regiões. Então, se nós formos observar no planeta Terra, em determinado ponto, algumas cidades, alguns países, nós vamos encontrar dia e outros nós vamos encontrar, então, no mesmo tempo, nós vamos encontrar noite. Tá? Um penúltimo ponto aqui acrescentado, já com mais tecnologia, a viagem espacial, né, feita pelos cientistas, e aí registraram então fotos do nosso planeta, provando mesmo agora o seu formato circular aí, né, com fotos, né, satélites. E por último, na maioria dos voos em transatlânticos, se nós formos observar então essa curvatura então da Terra em determinados pontos, a gente consegue observar aí dessas viagens. Vamos lá, vamos entrar então nos movimentos da Terra. A Terra, ela faz 2 movimentos. O primeiro, rotação. O que seria isso? A Terra, ela gira ao redor do seu próprio eixo. Então, a gente divide como se a gente estivesse dividindo a Terra em 2 verticalmente. Então, esse seria então o seu eixo. Ela gira ao redor aqui de oeste para leste. Então, ela fica dando essa volta ao redor de si mesma. O período que ela leva para dar essa volta são 24 horas, no sentido anti-horário, que é no sentido oeste para leste. Caracterizando, então, quando essa porção está virada para o Sol, toda essa porção leste aqui é dia, e as costas aqui, tá? Essa porção oeste aqui, está de costas para o Sol, caracterizando as noites. E o segundo movimento é translação, ou seja, o nosso planeta está aqui, a Terra, girando então ao redor, tá, de uma estrela, que no nosso caso é o Sol. E esse tempo que ela leva para fazer essa volta é 365 dias e 6 horas, tá? Caracterizando o ano que a gente tem. Ou seja, o que seria esse ano bissexto, que é um dia a mais no ano? O dia fica com 366 dias ao invés de 365 dias, esse dia a mais, que cai no dia aqui, 29 de fevereiro, como este ano que nós estamos em 2020, nós estamos no ano bissexto, ou seja, um dia a mais. Vamos ver como que ele é formado. Essas 6 horas, se eu contar elas então por 4 anos, 6 vezes 4, que isso acontece a cada 4 anos, nós temos 24. Ou seja, 24 é um dia. Então, esse um dia a mais, eles colocaram aqui, então, em fevereiro. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais. Esse um dia a mais cai no dia 29 de fevereiro. Pessoal, a famosa perguntinha, né? Tia, mas e se eu nasci no dia 29 de fevereiro, no ano bissexto? Então, geralmente, os cartórios, eles vêm registrar. Então, eles já sabem desse fato, tá? E você vai ser registrado no dia 28 de fevereiro. Não se preocupe, você não vai fazer aniversário, então, a cada 4 anos, não se preocupe, que você vai ser registrado, então, no dia anterior, só para solucionar uma dúvida. Vamos lá, qual que é a importância, então, desses 2 movimentos da Terra? Rotação ao redor do seu próprio eixo ou translação ao redor do Sol. Primeiro, o movimento de rotação permite que o nosso planeta, a Terra, tem uma temperatura ideal, não seja nem tão quente nem tão fria, porque ela recebe muito a intensidade de luz solar muito grande, obviamente que é filtrado pela atmosfera, né, nossa camada de gases ao redor, mas permite então essa rotação que nós temos os dias e as noites, possibilitando também o surgimento da água no estado líquido. Isso é muito importante para todos os seres vivos que necessitam de água para sobreviver, obviamente com quantidades diferentes aí de exigência de água. Tá, enquanto está virado para o Sol, essa parte então aqui é dia e a parte oposta aqui caracterizando as noites.
E aí vão surgir os animais com hábitos diurnos, que têm preferência aí, executam mais atividades de dia, do que outros que preferem executar mais atividades à noite, os animais de hábitos noturnos. Já o movimento de translação é ele que gera as estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno, e também vai estar caracterizando, por exemplo, que tem espécies que preferem ser cultivadas em determinadas épocas do ano, e determinados plantios, colheitas também, né? Tanto o plantio quanto a colheita em épocas diferentes, tem culturas que têm preferências por isso, ou se eu for programar uma viagem, dependendo se eu quero, por exemplo, neve, ou se eu quero, por exemplo, uma praia, então a gente vai estar programando então as viagens, dependendo então a esse movimento de translação. A gente vai analisar aí conforme a posição que está o nosso planeta aí. Então, reforçando, as estações do ano são essas 4, né? Inverno, primavera, verão e o outono. E elas ocorrem devido a 2 fatores. O primeiro fator é que a Terra, ela não está retinha, ela está um pouquinho inclinada, que a gente fala, né? Isso é chamado de o eixo de inclinação, é aproximadamente 23 graus, tá? E também é esse movimento da Terra ao redor do Sol, que eu chamo de translação. Tá? As estações do ano são muito importantes para a gente poder ver quando, né, que a gente pode pescar, ou épocas que não é permitido a pesca, no caso a Piracema, da subida dos peixes para as nascentes, então não é permitido a pesca. Quando que uma espécie é melhor cultivar essa espécie, que ela vai ter uma melhor produção ou colheita, e mesmo para a programação das viagens, como eu já havia dito. As estações do ano também geram os solstícios e os equinócios, que são os dias que se iniciam, então, as estações do ano. Elas começam, então, mais ou menos do dia 20, 21, 23, ou seja, na última semana aí de cada mês, que é o que nós vamos estar falando deles agora. Então, vamos lá. O que são solstícios e o que são equinócios? Que são os primeiros dias aí, né, que vão estar começando as estações do ano, os dias que se iniciam as estações do ano. Vamos começar, então, com os solstícios. Os solstícios, que é quando se inicia o inverno e se inicia também o verão. O que é isso? São 2 estações que têm os dias e as noites com durações diferentes. Ou seja, para nós aqui do hemisfério sul, o inverno começa aqui em junho, tá? E geralmente aí entre 20 e 23 de junho. Já para nós também aqui do hemisfério sul, o verão está se iniciando aqui em dezembro. Isso são os solstícios, a época que se iniciam os invernos e os verões para nós. Ou seja, no verão eu tenho aqui os dias mais longos e aqui no inverno eu tenho as noites mais longas. Tá? Equinócios é o contrário. Equinócios são os dias e as noites com a mesma duração, os dias e as noites. Ou seja, eu tenho aqui, para nós aqui do hemisfério sul, o outono se iniciando, e para nós do hemisfério sul em setembro, em março o outono, e em setembro se iniciando então aqui a primavera. Resumindo, as estações do ano caracterizam o início, então, aí delas, verão, inverno, primavera e outono, definida se os dias têm a mesma duração ou não, como os equinócios, com a mesma duração dos dias e as noites, e os solstícios, com durações diferentes em épocas do ano. Esse movimento é caracterizado, os equinócios e os solstícios, pela translação, esse movimento ao redor do Sol. As linhas imaginárias. As linhas imaginárias, elas servem para poder facilitar o estudo da Terra, ou seja, eu quero identificar uma posição que uma pessoa está, que eu chamo de coordenadas geográficas. Eu tenho, então, primeiro a linha do Equador, que divide, então, a Terra em 2 hemisférios, hemisfério norte, que está acima, e hemisfério sul, então, tudo que está abaixo da linha do Equador. Acima, então, da linha do Equador, nós temos os trópicos de Câncer, e abaixo, trópicos de Capricórnio. Em cima do trópico de Câncer, nós temos o Círculo Polar Ártico no hemisfério norte. E lá na parte de baixo, no hemisfério sul, nós temos o Círculo Polar Ártico.
E o ciclo circadiano? O que é o ciclo circadiano ou ritmo biológico diário? O que seria isso? São as atividades biológicas que todo ser vivo registra aí ao longo dessas 24 horas. Ou seja, a luz tem influência sim sobre todas as atividades biológicas que o corpo faz. Por exemplo, por que o corpo em determinado horário sente sono? Ou você sente mais fome em determinada hora do dia? Ou por que você produz uma quantidade maior de hormônios ou de células? Por conta disso, desse ciclo circadiano. Ele define, então, todo o seu metabolismo, tá? Essas atividades biológicas são regidas, têm influência da luz, tá? Dessas 12 horas aí do dia. E também define os animais que têm uma preferência pela luz solar, ou, que eu chamo de hábitos noturnos, ou aqueles animais que têm uma preferência aí pela essa ausência de luz solar, trabalham mais, que são esses que nós observamos pelas fotos. Ou seja, obviamente que os animais com hábitos diurnos, eles observam cores, têm uma visão mais aprimorada, mais desenvolvida, comparando então com os animais de hábitos noturnos, que apesar de não ter uma boa visibilidade, tá? Alguns nem enxergam cores, outros órgãos do sentido são apurados para compensar então essa falta ou essa deficiência, vamos dizer assim, né, da visão. Então, uma audição, um olfato, um tato mais apurado para compensar essa pouca visibilidade. Para a gente poder concluir, nós temos aí as fases da Lua. O que é uma fase da Lua? As fases são as porções da Lua que refletem para nós a quantidade de luz solar vindas de quem? Do Sol, porque ele não é um astro luminoso, tá? Então, um astro luminoso que é a estrela, o Sol reflete a luz solar para a Lua e a Lua reflete essa luz do Sol para nós. Então, isso que caracteriza as fases. Nós temos aí a Lua cheia, que quando nós temos ela toda refletida de luz, a luz do Sol é refletida todinha, 100% dela para nós. Nós temos a Lua nova, que é quando nós não temos nada da porção visível do Sol, ela não reflete nada de luz solar para nós, tá? A Lua quarto crescente, que é essa porção oeste iluminada, do lado esquerdo iluminado, ou quarto minguante, que é essa parte do lado direito iluminado, tá? E é isso aí, eu vou estar passando para vocês as atividades pelo link da escola. Tenham todos uma boa manhã. Abraços da Tia Lu. Beijo.